Aí o pessoal já está gravando. Nós vamos para o último tema do seminário, em que o Murilo e o Paulo vão falar sobre os sistemas embarcados. Eu já vou passar a palavra para eles, vou pedir para eles se apresentarem logo no começo aqui do seminário e depois eles já seguem na explanação, tá bom? Boa apresentação, meninos. Obrigado, professora. Murilo, quer começar? Pode ser você. Eu me chamo Paulo Vilela, eu me formei fora da Universidade Federal, em uma universidade privada, em 2009. Em 2010, eu fiz uma pós-graduação Lato Sensu, também fora da Universidade Federal. Dali para frente, eu segui carreira na iniciativa privada, eventualmente me tornei servidor público. Recentemente, no órgão onde eu trabalho, eu fui designado para um grupo de trabalho responsável por monitorar e implementar iniciativas inovadoras, como inteligência artificial, como o uso de inteligência artificial. E eu fui buscar a inovação onde ela acontece na raiz, eu imagino, que é na academia. Então, me matriculei como aluno do mestrado e aqui estou buscando meus últimos 4 créditos aqui do curso de mestrado. Bom dia a todos, eu sou o Murilo, sou formado em Engenharia de Software, aqui na Facom mesmo. Ingressei no mestrado esse ano e participo do LEDS, que é o Laboratório de Engenharia de Software aqui da UFMS também. Bom, a gente vai tratar sobre o tema de sistemas embarcados, é o apêndice E do livro. A gente vai tentar ser breve, né, que a gente foi premiado como último grupo. E um tema também, o apêndice, ele é bem alto nível, ele tenta descrever a importância dos sistemas embarcados. Então, a gente vai ter uma breve introdução sobre o que é os sistemas embarcados, vai ter a parte de fundamentação teórica, e a gente vai descrever as principais características dos sistemas embarcados, e a gente vai apresentar um estudo de caso no final, bem interessante. Bom, então, o que é um sistema embarcado, né? Aqui a gente tem duas definições. A primeira é que ele é um sistema computacional especializado, que vai fazer parte de uma máquina de sistema maior. E a segunda definição, ela meio que complementa, né? Ela diz que são computadores embutidos em outros dispositivos, onde sua presença não é óbvia. Então, a ideia central dos sistemas embarcados é computacionalizar dispositivos que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente. Então, ele está tendo uma das maiores taxas de crescimento no mercado de computadores. O apêndice trata bastante disso, mostra uma grande interesse econômico em relação a esses sistemas. E também a gente pode encontrar eles em diversos dispositivos, né? Como atualmente na maioria dos micro-ondas, máquinas de lavar, impressoras. Aqui eu tenho uma imagem que traz um pouquinho mais, né, de onde a gente pode encontrar sistemas automotivos, videogames, televisões, né? E muito hoje se diz de aplicar os sistemas embarcados juntamente com a internet das coisas, né? Hoje estão tentando transferir esses sistemas embarcados também, colocar eles na internet, fazer essa adaptação com a internet das coisas. Então, aqui agora indo para a parte da fundamentação, existem 3 características, né, que são bem interessantes, bem particulares, que possuem na maioria dos sistemas embarcados. A primeira é uma funcionalidade única, né? O sistema embarcado, ele tem essa ideia de executar apenas um programa de forma repetida. Então, ele é feito e ele é projetado e ele é designado para executar apenas um programa, diferente do computador de usual que a gente tem, que a gente pode executar vários programas, instalar diversos SOs, sendo bem dinâmico, né? A restrição do projeto também vai ser bem mais rígida, porque eles têm essas restrições de projeto principalmente pelo custo. Como tem essa ideia de computacionalizar os itens, né? Perdão. Meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Os computadores, né? Não, perdão. Ai, meu Deus. Fiquei nervoso, professora. Uma máquina, né? Um sistema. O custo tem que ser bem baixo, então também na maioria desses sistemas, né, desses dispositivos,
essa palavra que eu queria, os sistemas não vão, eles têm que ser pequenos, né? Então eles não vai ter um sistema de refrigeração e eles geralmente vão utilizar baterias por ser portáteis, né? E eles precisam reagir em tempo real. Então, muitos desses sistemas, eles são feitos para dar um feedback em tempo real. Principalmente, por exemplo, sistemas automotivos, né? Que nem um sistema bem conhecido é o sistema de ABS. Então, você precisa de uma resposta em tempo real e para que ele seja viável. Então, continuando a fundamentação, existe uma classe de sistemas embarcados que são sistemas embarcados adaptativos. O que seriam eles? Eles são sistemas embarcados que eles conseguem se adaptar de modo dinâmico e automático para lidar com as variações que acontecem no ambiente. Os sistemas embarcados eles podem ter diversos sensores e atuadores implementando eles em conjunto, né? Então, eles conseguem analisar dados do ambiente e, dependendo da situação, como eles são projetos muito fechados, eles possuem muitas limitações em questões de hardware. Então, um sistema adaptativo, ele tenta se adaptar em tempo real essas mudanças no ambiente. O que seria isso? Você tentar conseguir adaptar o hardware de uma forma a conseguir atender uma nova demanda em tempo real sem ter uma intervenção humana. Então, a ideia de adaptatividade é essa, né? Do sistema se ajustar os seus requisitos funcionais e não funcionais na presença de incertezas no ambiente externo de execução. E essas mudanças têm que acontecer de forma contínua, né? Então, existe um looping que vai ser executado por esses sistemas embarcados, que parte da observação, análise, aí vai ser tomada uma decisão e vai ter a ação. E com isso eu vou explicar, vai ter mais uma clareza quando a gente vê a arquitetura geral de um sistema adaptativo. A imagem está um pouquinho pequena, mas eu consigo explicar ela. O sistema adaptativo, o sistema embarcado, ele vai possuir monitores, né, no caso, esses sensores e atuadores, que baseado nos eventos que acontecem, eles vão ter objetos de adaptação. Ou seja, eles vão ter novos algoritmos, vai ter outros objetos de hardware, vai ter aplicações, tarefas, e eles conseguem se adaptar de acordo com essas mudanças. Eu vou dar um exemplo prático que pode acontecer. Numa máquina de lavar, por exemplo, você pode ter diversos programas pré-definidos, né, de lavagem, e no caso ocorra alguma interferência, por exemplo, uma roupa travou na máquina, a máquina conseguir automaticamente mudar seu programa para tentar destravar ela. Outra coisa comum também atualmente é aqueles no robozinhos de aspirador de pó. Eles conseguem identificar, o programa é em linha reta, né? Contudo, eles conseguem identificar que tem uma parede ou que tem um abismo, e eles conseguem mudar a sua programação, conseguem mudar o programa que está sendo executado em tempo real para ele se adaptar. Como a ideia central do sistema embarcado é trabalhar em cima de apenas um programa, essa questão dos adaptativos, eles vêm para trazer essa proposta de ter mais de um programa, mais de uma funcionalidade nesses sistemas. Agora eu vou falar um pouquinho do uso de memória nesses sistemas embarcados. Como eles são projetados, né, para operar de modo a não ter falhas, então eles precisam também estarem operacionais o mais rápido possíveis após serem ligados. Então eles precisam de memória de rápido acesso. E também eles precisam que os dados estejam já todos carregados na memória para que eles sejam executados no tempo mais rápido possível, né? Então, na maioria dos sistemas embarcados, é utilizado memórias não voláteis para armazenar os dados necessários, porque também não existe um conjunto muito grande de dados a serem armazenados nesses sistemas. Então, essas memórias geralmente também vão ser do tipo SRAM, né, que é as memórias estáticas, né, porque a maioria desses sistemas, como eles possuem projetos muito limitados, voltado para ser o mais simples possíveis, eles não têm gerenciamento de memória, então é sempre uma memória estática. Também a gente pode ver que, usualmente, todos os programas que o sistema embarcado executa, né, ou o programa em si, um só, ele fica armazenado em uma ROM,
para que também tenha esse carregamento rápido e tudo seja já automatizado. E a maioria dos microprocessadores embarcados vão ter um circuito dedicado à depuração. Por quê? Porque como são sistemas bem limitados, a gente também é muito custoso adicionar um sistema de depuração em todos os dispositivos. Então as empresas, elas criam placas específicas para depuração, assim você tendo duas versões. O modelo de circuito que é feito para desenvolvimento e o modelo que é feito para produção, né, que fala que é o modelo real do circuito. Então agora a gente vai falar um pouco mais também dos processadores que são utilizados em sistemas embarcados, principalmente de microcontroladores. Aí a gente vai falar um pouco também sobre as CIPs e multiprocessadores. Os microcontroladores é uma família de processadores que são diferentes do uso convencional para desktops. O porquê disso? Porque eles são projetados de modo específico para esse tipo de sistemas. Como a gente tem processadores, por exemplo, de desktop, que tem uma capacidade de processamento muito grande, os sistemas embarcados ficaria muito caro, né? E seria inviável os projetos se fosse utilizar os processadores convencionais, principalmente também pela questão de tamanho e de sobreaquecimento. Então, foram criados microcontroladores, ou nesse caso, vários microcontroladores, de modo a minimizar tudo isso. Você ter um processamento muito menor, porque você não tem essa necessidade, porque você também criou um programa, né, que já é específico, que explora todos esses recursos, e também pelas questões de consumo de energia e pelas questões de uso de matéria-prima também. Então, eles são realmente bem menores em questões físicas também, esses hardwares, e eles vão possuir várias funções em um único chip. A ideia é você ter um chip único que já tenha todas as funções necessárias para esse sistema operar. Então é comum que não seja desenvolvido apenas um, mas sim uma família de microcontroladores para a mesma arquitetura, pois como eles buscam explorar essas comunicações, essas interfaces, né, com sensores e atuadores, eles utilizam a mesma arquitetura para produzir vários chips para se adaptar a cada projeto específico. Então aqui eu trouxe duas famílias que são bem conhecidas, que o livro também fala sobre elas, que é a família Nitron e a família 8051. A família Nitron, ela vai ter 6 dispositivos baseados na arquitetura 68HC8, e é uma família que já difere um pouco do que eu estava falando. Ela possui um desempenho um pouco maior do que os sistemas embarcados comuns, que as outras famílias, e elas usam uma memória flash reprogramável, que já é mais comum nos dispositivos mais novos, né? Que no caso esses que tentam adaptar também a internet das coisas, que no caso pode ser televisões, smarts, né? Os micro-ondas novos, as máquinas de lavar hoje smart também, elas utilizam essas famílias de microcontroladores mais avançadas, né? Porque elas já têm mais de um programa, elas precisam também de um desempenho um pouco maior do que, por exemplo, uma calculadora, né? O calculador é um sistema bem mais restrito que, por exemplo, o sistema de uma televisão, né? Então, essa família ela tem esse objetivo de trazer um desempenho maior e uma memória reprogramável, na qual você consegue armazenar dados temporários ou também dados estáticos na memória. Agora, a família 8051 ela foi inicialmente lançada pela Intel e atualmente ela é fabricada por diversos fabricantes. Hoje é uma das mais utilizadas, e por isso ela tem um preço competitivo e uma grande variedade de opções. E com isso você também, por causa disso, como ela é uma das mais utilizadas nos diversos sistemas, ela tem um menor desempenho e também, em contrapartida, ela tem também um menor consumo de energia, tornando viáveis para os projetos portáteis, por exemplo, que precisam de bateria. Aqui eu tenho uma imagem do processador 8051. A gente pode ver que no mesmo chip eles já tentam trazer tudo que vai ser necessário, né? As portas de comunicação, a CPU, a memória ali, e no caso aqui já timers ou o negócio para controlar tempo, clock, enfim, já é tudo no mesmo chip para fazer essa economia tanto de espaço físico quanto de dinheiro também para viabilizar os projetos.
Os ASIPs, eles são processadores já específicos para uma determinada função, então eles já projetam processadores para um determinado tipo de sistema, e com isso você tem alguns benefícios, né? Que no caso você consegue também, além de projetar o processador, você vai projetar o compilador. E com isso você consegue obter ganhos na questão de paralelismo, por exemplo, que você vai conseguir explorar melhor por tomar decisões de conseguir aumentar o pipeline a nível de processador ou no compilador. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele continuar a apresentação. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar a minha tela para evitar o efeito do pode passar que nós acabamos encontrando nas últimas aulas. Por favor, alguém me confirma se consegue visualizar? Tá certinho. Ok. Pronto. Ainda na fundamentação, finalzinho da fundamentação, eu vou falar sobre os multiprocessadores embarcados. Naturalmente, tanto aplicações quanto hardware, eles tendem a evoluir de modo a serem mais eficientes. Nós vimos isso em outras apresentações. Um exemplo que eu lembro bem foi do grupo que apresentou sobre Data Warehouse, quando eles comentaram sobre os data centers das grandes empresas e que eles precisavam buscar eficiência para diminuir a poluição ou alguma coisa do tipo. Desktops sempre procurando eficiência também, além dos servidores, e os sistemas embarcados não são diferentes, eles também têm essa mesma preocupação. Uma diferença, ou talvez uma vantagem, é que quando se aplica multiprocessadores a sistemas embarcados, é possível definir uma arquitetura com unidades de processamentos específicas para a solução de um problema específico, né? Diferentemente de um servidor ou um desktop que normalmente tem a característica de ser de uso geral, de ter diversos usos diferentes, então ele precisa de uma estrutura mais genérica. O nosso livro, ele traz dois exemplos específicos de soluções que utilizam multiprocessadores no mercado. Uma delas é da empresa EmpowerTel Networks, uma solução na área de VoIP, Voice over IP, onde eles projetaram para essa solução esse processador chamado MPX, que possui 4 processadores MIPS, cada um com seu próprio cache de 12 KB. Outra solução interessante é a do Sony PlayStation 2. Daqui a pouco nós entraremos no estudo de caso e devemos falar um pouco mais sobre essa solução do PlayStation 2. Continuando, benchmarks embarcados. Nós sabemos que benchmarks são programas utilizados por empresas para estabelecer o desempenho relativo de seus computadores. Eles podem ser utilizados durante a fase de definição da arquitetura, da melhor arquitetura, considerando que uma alteração no projeto, ele provavelmente causará um impacto ou no desempenho ou no consumo, então é necessário mensurar o desempenho, é necessário mensurar o consumo para saber qual a melhor arquitetura quando se está desenvolvendo um sistema embarcado. O que acontece é que os benchmarks existentes para desktop, eles não se aplicam muito bem, justamente por causa da finalidade. O SPEC, por exemplo, que também foi citado por outro grupo, os benchmarks da SPEC, não se encaixam muito bem no caso dos sistemas embarcados. Uma analogia bem superficial aqui seria como medir a capacidade ou desempenho de um peixe em uma tarefa de escalar uma árvore, por exemplo. Não dá. Cada sistema embarcado ele é implementado para uma determinada tarefa, então nós precisamos de uma maneira de medir o desempenho dele para aquela tarefa. E uma sugestão que o livro traz são os benchmarks desta empresa, EMBC. Na verdade, ele até explica como falar isso, mas eu já não me lembro bem. É Embassy, alguma coisa assim.
Essa empresa, atualmente, entrando no site deles, é possível encontrar mais de 160 kernels diferentes para testes, em 19 segmentos, e todos voltados para sistemas embarcados, para análise de sistemas embarcados. Agora, seguindo para o nosso estudo de caso, o livro apresentou para nós 3 opções de estudo de caso. Nós consideramos que a do PlayStation 2 da Sony era o mais interessante. Para falar a verdade, os outros eram meio chatinhos. Nós esperamos que vocês gostem desse estudo de caso que nós escolhemos. O PlayStation 2 é um videogame lançado pela Sony. Eu acredito que uma boa parte daqui já tenha tido contato, dos alunos já tenha tido contato. Ele foi projetado já pensando em 2 características principais, que seria o processamento paralelo e evitar a sobrecarga do barramento principal, considerando a natureza do que o PlayStation tem que fazer, ou um videogame precisa fazer. Nós temos aqui uma imagem da arquitetura completa do PlayStation 2. Essa imagem está sem a legenda, mas ela é uma imagem do livro. Na verdade, ela tem a legenda, só que a legenda está escondida atrás desses sistemas embarcados aqui. Eu poderia reduzir a imagem, mas prejudicaria a visualização por vocês. Então, aqui nós temos os principais componentes da arquitetura do PlayStation 2. Um deles é o Emotion Engine. Esse Emotion Engine ele tem um CPU rodando a 300 MHz, ele tem 2 unidades para processamento de vetor, não mostra aqui, mas ele também tem uma unidade auxiliar para processamento de ponto flutuante, essa imagem que não está mostrando. Ele é abordado com bastante foco no livro, descrito com bastante foco no livro, e nós pretendemos descrevê-lo também com um pouquinho mais de foco daqui a pouco. Uma outra componente interessante do PlayStation 2 é o motor de renderização dele, que eles chamaram de Graphics Synthesizer. Ele tem uma DRAM dedicada de 4 megas aqui, aparentemente pequena, né? Hoje nós conseguimos ver o que tem de memória nas nossas placas de vídeo, que tem um objetivo semelhante ali de renderização, mas como ela fica pertinho do processador e tem um barramento bom aqui para trafegar a informação, para esse uso funcionou super bem. Na verdade, não adianta colocar colocar componentes caros, né? Porque o objetivo é distribuir em larga escala. Foi o que o Murilo apresentou no começo. Tem essa limitação de custo nas arquiteturas de sistemas embarcados. Acredito que uma das funções dessa RAM seja criar um buffer do que vai sair daqui para frente. Na verdade, já vai direto pro monitor, para a TV do garoto que está jogando. Então, imagina se algum desses componentes, se o barramento está ocupado, por exemplo, a saída não pode esperar. Então, ele cria um buffer disso, basicamente para não dar lag, como nós conhecemos, não travar o futebol que o guri está jogando ou o jogo de corrida dele. Ele também tem um processador de entrada e saída e tem um processador de som, que é bem interessante. Agora a gente pausa um pouquinho o caso do PlayStation 2 para fazer uma breve retrospectiva de alguns conceitos que nós estudamos durante o nosso primeiro semestre de 2021 na turma de arquitetura de computadores. Alguns podem estar pensando, mas Paulo, o que isso tem a ver com o tema? E, primeiro, na minha opinião, é a última apresentação da última aula da disciplina, então me pareceu um momento apropriado. Se existe um momento apropriado, seria este. Segundo, é uma retrospectiva bem superficial e ela tem sim um foco e vai fazer sentido daqui a pouquinho, tá bom? Voltando aqui à primeira aula, se eu não me engano, esse é um print da primeira aula da professora, onde ela nos explicou o que é o ISA, Instruction Set Architecture, que basicamente é o conjunto de instruções que forma a arquitetura, que contém a descrição das operações básicas que o processador ou hardware suporta. Nesse slide especificamente, ela mostra as principais arquiteturas
e exemplos de implementação de sistemas reais. É curioso que na primeira aula, na verdade, nós tínhamos um spoiler da última aula, porque se olhar na arquitetura MIPS ali, é possível perceber que ela já citou o PlayStation 2, que utiliza a arquitetura MIPS, que implementou, é um sistema real que implementou a arquitetura MIPS. Aprendemos as principais arquiteturas. Aqui eu listei, só para ficar registrado, algumas: x86, ARM, RISC-V, que um outro grupo apresentou, foi super bem, e MIPS. Também falamos, ou aprendemos na aula, sobre processadores de despacho múltiplo, que é quando múltiplas instruções são despachadas ou iniciadas no mesmo ciclo de clock. Esses processadores, categorizamos eles em duas opções: os superescalares, que tem um despacho múltiplo dinâmico com um número variável de instruções e com as instruções simultâneas encontradas pelo hardware, né? Ele pode ter escalonamento dinâmico pelo hardware ou pode ter escalonamento estático pelo compilador. Revisão básica, na verdade, a professora Super ensinou isso bem para a gente, né? A outra categoria é VLW, despacho múltiplo estático, o número de instruções é fixo, instrução muito longa, aprendemos isso já um pouco mais recente, o escalonamento dele estático pelo compilador. Então, principais arquiteturas: x86, ARM, RISC-V e MIPS. O despacho múltiplo pode ser superescalar ou VLW. Aprendemos sobre memória. Grupo anterior apresentou super bem sobre memória. Eu, sinceramente, vou passar bem por cima aqui, já que acabamos de visualizar. Mas, basicamente, aprendemos que a memória ela pode ser mapeada diretamente ou associativa. Quando ela é associativa, ela pode ter N vias, N ways. A mapeada diretamente, na verdade, seria uma memória com associatividade 1, eu imagino. Nesse slide, a professora estava escrevendo um quadrinho ali que é muito útil sobre como descrever uma memória associativa. Olha, no caso de uma com 4 vias, ela pode ser com associatividade 4. A four-way, ela pode ser associativa de 4 vias e ela pode ser associativa com 4 blocos por conjunto. Muito interessante essa aula. Novamente, as principais arquiteturas: x86, ARM, RISC-V e MIPS. O despacho múltiplo pode ser superescalar ou VLW. A cache pode ser mapeada diretamente ou associativa. E nós temos, isso aqui na verdade foi numa aula de revisão que a professora deu, as políticas de escrita da cache, que pode ser write true, que é basicamente quando a cache ela é atualizada, quando o valor é atualizado na cache, ele é propagado até a memória principal de maneira assíncrona, tem aqui no slidezinho dela. E temos a write back, que o valor só é propagado, o valor novo daquela cache, ele só é propagado quando o bloco é substituído na cache. É o caso que utiliza o bit de modificação, ou o dirty bit, que nós aprendemos lá atrás. Bem interessante também. Então, principais arquiteturas: x86, ARM, RISC-V e MIPS. Agora o MIPS em negrito. Despacho múltiplo pode ser superescalar ou VLW. A cache pode ser mapeada diretamente ou pode ser associativa. E nós temos as políticas de escrita da cache: write true e write back. Voltando à arquitetura do PlayStation 2, olha só aqui, é uma outra figura. Essa já não é do livro, é de um outro paper que nós utilizamos como base. E esse outro paper especifica ali, olha, que o CPU principal do Emotion Engine, ele implementa o conjunto de instruções MIPS, o que é bem interessante na minha visão. Essa imagem também é interessante porque, além disso, ele mostra a unidade de processamento de ponto flutuante aqui. Ele mostra também que tem um barramento direto aqui entre o CPU e a unidade de processamento de vetores 0. Tem a 0 e tem a 1. Para chegar na 1 tem que ir pelo barramento principal. Olha que interessante. Além disso, nós temos aqui que ele é super escalar. Essa já com uma figura do livro e devidamente com crédito aqui. Na especificação dele, nós podemos ver que ela é associativa de 2 vias, ou two-way. Enfim, ele tem uma memória cache de instruções de 16 KB e uma de dados de 8 KB, ambas associativas de 2 vias. E
a memória cache dele de dados, ela implementa o protocolo de escrita, o protocolo write back. Basicamente é isso. Curiosidades de um sistema real, que tem muito daquilo que nós vimos durante a disciplina. Obviamente, nós vimos muito mais do que isso durante a disciplina. A apresentação teve que ser superficial por causa do tempo, talvez também por causa do escopo. Nosso objetivo era demonstrar sistemas embarcados, não era entrar especificamente no conjunto de instruções MIPS ou enfim, na hierarquia de memória. Foi muito, muito bom poder visualizar os detalhes e estudar mais o caso de uma aplicação real, que tem muito daquilo que nós vimos em aula. E eu acho que é isso. Eu abro para perguntas, e aqui nós temos as referências daquilo que nós tivemos que correr atrás, aprender para poder chegar até aqui. E aproveitando que é a última apresentação, se me permitirem, eu vou aproveitar também para agradecer a nossa professora. Não só pela dedicação, pelo empenho, enfim, por ter cada detalhe, cada tempo que ela se dedicou a nós, mas tem uma característica que eu particularmente fiquei impressionado quando vi, porque desde criança, na terceira série, eu era acostumado a encontrar professores de matemática mistificando o conteúdo, por qualquer que seja o motivo. Talvez ele tenha aprendido assim e é assim que ele ensina, talvez ele queira ganhar um respeito por meio disso. Sinceramente, não me importa muito, mas como aluno, eu sempre achei isso bem difícil. E aí nós encontramos aqui uma professora que simplifica completamente o conteúdo e que ganha o respeito por meio disso, por meio do empenho, da sua capacidade, e que, enfim, eu particularmente fiquei impressionado e tenho bastante a agradecer por esse semestre aí, viu? Agradeço muito, Paulo. Obrigado, viu? Me deixou bem contente. Obrigado mesmo, de coração. Turminha, perguntas para eles? Eu achei o assunto muito legal. Eu achei que a forma como vocês abordaram agora o final foi muito, muito bacana e motivadora, porque mostrar que aquilo que a gente viu, né, em termos conceituais, algoritmos, técnicas, durante o semestre, que às vezes muitas vezes a gente pensa assim, né, nossa, mas para que tantos detalhes? Por que a gente está estudando isso? Será que não dava para pular nessa parte? Depois a gente vê que, de fato, a gente consegue enxergar em um sistema real, né? Ainda mais vocês escolheram ainda um software de um videogame, que ainda chama a atenção, né, de muitos de vocês, e aí mostrar que nas especificações vocês já conseguem enxergar algumas coisas com relação, entender, vocês conseguem desenhar o que é a cache que está ali dentro, né? Entender como avaliar aquela cache que está ali dentro, avaliar aquele sistema, avaliar aquele conjunto de instruções, né? E então as coisas que um dia parecem difíceis, depois de um semestre estudando conceitos, de repente não são tão difíceis assim, né? Então a gente já consegue, com esse esforço que vocês tiveram, né, a gente é capaz de entender melhor como que funcionam esses sistemas, né? Lógico que se a gente vai subindo o nível, né, como foi o caso de alguns dos seminários, né, que a gente teve que subir o nível, por exemplo, de estudar grandes data centers, aí a gente cai numa realidade, num universo muito mais difícil da gente compreender com esse nível de detalhes, né? Então, muda um pouco, mas mesmo assim, teve muitos conceitos que foram aplicados ali nas apresentações que a gente consegue enxergar, né, por já ter visto ele em baixo nível. E o de vocês, que já é uma abordagem, né, de um sistema, um sistema dedicado, né, um sistema que vocês conseguiram mostrar ele em baixo nível pela simplicidade que costuma ter, e aí enxergar de imediato, né, essa relação, eu achei muito legal. Eu achei que vocês escolheram bem a abordagem, no final aí ficou bem legal. Obrigado, professora. Obrigado. O plano era esse, tentar motivar o pessoal a continuar assistindo agora no finalzinho, os 48 de segundo tempo. Sim, ficou todo mundo aqui.
O Abraão Ele quer tirar foto. pediu para a gente tirar uma foto com ele. Eu acho que ele merece, né? Ele que assiste aula, a gente percebe que ele assiste aula com as crianças. Pelo menos umas duas eu vi aí pendurando nele. Se vocês estiverem aqui ainda, vamos tirar uma foto com o Abraão para ele não ficar fora da foto. Quem tiver ainda online, por favor, mesmo que não sejam todos, pelo menos ele ter uma foto com a turma, com parte da turma. Abram aí as câmeras, quem puder. Acho que já pode parar a gravação, né, professora? Ah, sim, verdade, obrigada. O seminário anterior já está no